Olá, sou eu, Luan Faxinar, por aqui mais uma vez para falar de orixá, sempre de forma bem simples. Hoje eu vou estar respondendo a um comentário. Eu já gravei anteriormente um vídeo com uma pergunta, parecida com essa, e achei relevante a gente voltar nesse tema, já que surgiu essa oportunidade, um comentário no WhatsApp. Então vamos falar sobre isso novamente, mas vou tentar ser um pouco mais claro, porque a pessoa fala para mim assim: perdi a fé em orixá. E eu fiquei pensando, o que deu errado, né? E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Mas antes disso, passando aqui pela primeira vez, dê uma olhada nos nossos vídeos. São mais de 300 vídeos. Você dá uma olhadinha lá e se achar que tem relevância para aquilo que você busca, se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações. E a todos vocês, meu muito obrigado, e continuem compartilhando, deixando um like, comentário, porque é sempre muito importante a gente manter o orixá nessa atividade de internet. Bom, a pessoa me pergunta, não foi propriamente a pergunta, ela conversando comigo, ela falou: babá, eu perdi a fé em orixá, E eu fiquei pensando, no que poderia ter dado errado, E é sobre isso que nós vamos tratar agora. Bom, uma coisa que sempre me irritou muito na religião dos orixás, candomblé principalmente, é uma palavrinha que eu já falei aqui muitas vezes. É uma palavra-chave que se usa sem noção, na maioria das vezes, que é o tal de fundamento, sabe? Essa palavrinha já causou tanto mal às pessoas, sabe? E algumas pessoas até o dia de hoje continuam falando: você não pode saber disso porque isso é fundamento, você não tem tempo de santo. E uma série de falácias, onde o único emprego é dessa palavra. Mas ninguém te explica: olha, isso é assim, assim, assado, você não pode participar porque você ainda não chegou nesse aprendizado que se trata disso, disso e disso. Não fazem isso, se limitam a uma palavra, dizer que é fundamento, e fica por isso mesmo. E as pessoas, elas têm suas crenças, ou as crenças são impostas, na maioria das vezes. A cada um de nós é colocada ali uma crença, e aquilo dali que é real. Então, se o pai de santo fala que aquilo é fundamento, você tem que abaixar a cabeça, Se a mãe de santo também falou, o babalaô falou, você tem que abaixar a cabeça, porque ninguém vai te explicar absolutamente nada. Eu não estou aqui generalizando, mas na maioria das vezes é isso que acontece. E as pessoas vão ficando ali chateadas, e principalmente nessa imposição de crenças, onde isso é fundamento, você não tem o direito de saber disso. As pessoas esquecem da sua razão, sabe? E se enfiam ali num mecanismo de fé sem nenhum sentido, sabe? Elas são é uma lavagem ali cerebral tão séria, uma palavrinha só, que as pessoas defendem. Tem gente que defende: não, tá certo, ele não sabe o que fundamento é esse, ninguém sabe patavina nenhuma, sabe? E ficam repetindo e defendendo uma falácia. E quando a pessoa acorda para a vida, ela se sente enganada, E aí ela quer abandonar, porque não tem mais fé, porque é manipulado, coisa parecida. Bom, esse é um dos
pontos que a gente tem que estar sempre muito atento. Porque a fé não pode prevalecer sobre a sua razão. Quando você entra para a religião dos orixás, você tem dois momentos importantes, né? Um é saber que a folha, as ervas, é o principal elemento, remédio para você evocar o poder de orixá. Então a gente aprende que sem folha não há orixá. Uma outra frase que é muito importante e a gente aprende dentro das casas de santo é que Ori é o mais importante, ou seja, a sua razão é mais importante. Então, ordem absurda, ninguém está aqui para cumprir. Então, Ori é o mais importante. E quando você fala de orixá, você está falando de quê? Você está falando da sua consciência, se apoderar da sua consciência. Não se fala em nenhum momento de fé. É sempre pela razão. Ori é o mais importante. Se Ori não quer, não tem orixá que dê jeito nisso. Né? E orixá te ensina a apoderar da sua consciência, ser dono do seu equilíbrio. Mas isso é esquecido. Tá? Aquilo simplesmente não existe mais. E as pessoas vão ali incutindo fé o tempo todo, onde as coisas não caminham do jeito que disseram para ela que ia caminhar. E se ela reclama, ela não tem fé. Então, uma pessoa sem fé, né, ela não chega a lugar nenhum. E fé sem razão é escravidão. Tá? E isso é um problema. Uma outra coisa também é assim, as pessoas vão buscar no oráculo, ou com o pai de santo, a mãe de santo, essas coisas todas, aquilo que elas querem ouvir. E muitas dessas pessoas, né, pai de santo e mãe de santo, vão alimentando essa ideia de jirico, né, falando o que aquela pessoa quer ouvir. Não, ela quer ouvir isso, é para falar isso, sabe? Porque ela vai estar sempre fazendo um ebó, que é um dinheirinho que entra, né? E as pessoas vão ali. Só que você buscar só aquilo que você quer ouvir, uma hora chega na beira do abismo, não tem jeito. Ou se joga e volta para trás, ou volta para trás. Como não tem coragem de se jogar, volta para trás e diz: ah, eu não tenho fé em orixá, só me enganaram. Porque elas não observam a própria razão, não observam o Ori, não expandem sua consciência, não se apoderam da sua consciência. E elas vão o tempo todo por ali, sabe? Tentando o tempo todo querer escutar o que quer, né? Não aceita nenhum conselho ao contrário, e elas vão alimentando ego em cima de ego, com mais ego, e o poder do outro e não sei o que. Quando ela vê, é anulada, aquilo não, colocada de escanteio, não serve mais para nada. E aí o orgulho, essas coisas, ela se levanta e fala: não tem mais fé em orixá. Mas também não deixava a razão funcionar, agir. Então, quando eu ouço esse tipo de coisa, eu fico pensando: o que deu errado? Né? O que deu errado? Que coisa é essa que se busca na religião dos orixás, onde você, da noite para o dia,
não é mais você. Tu é uma outra coisa, tu é filho do super-herói, sabe? Aí o super-herói fracassa, né? E ele deixa de existir para você. Ora, se você, em qualquer movimento, se você não observar a razão, sabe? A coisa tem que ser racional, ela não pode ser de qualquer maneira. Isso daqui não é o mundo de Alice. Aqui as coisas doem, sabe? Aqui é uma série de confrontos, sabe? Você tem que dividir o teu espaço com tantas outras coisas e tantas outras pessoas que você tem que saber o seu limite. A razão te mostra até que eu posso ir, não posso, sabe? E o questionamento, ele é muito importante para que você avance na vida. Então as pessoas ficam sugerindo e o tempo todo lavando a cabeça dos outros com uma água podre que não pertence a Oxum nem Iemanjá, de falácias, com palavras como fundamento, ou então é isso mesmo, é desse jeito mesmo que você está pensando. As coisas aí dá poder, finge dar poder a alguém com a mente enfraquecida, que só busca, sabe, a aparência e fica massageando o ego de alguém que mais tarde pode se tornar o seu algoz. Porque tudo que você disse, tudo que se diz, é só para galantear, deixar as coisas assim, na purpurina. Olha como brilha. E quando a razão cobra, sabe, a tua fé não valeu de nada, sabe? Foi um movimento inútil. Gente, esse papo está meio pesado. Eu já tinha falado disso há um tempo desse, num vídeo, mas é a realidade, sabe? As pessoas devem buscar o orixá sempre de forma simples, sabe? Simples. Começar a entender a disposição que esses orixás tiveram na vida, ou seja, cada um se apropriou da sua razão e da sua consciência, e vamos largar os deuses e pensar no enfrentamento dessas pessoas, né? Que nós temos como legado, referência, que nós chamamos carinhosamente de orixás. Enfrentaram barreiras dificílimas, sabe? Em cada mito, em cada conto, em cada história, que é sempre aguerrido, são batalhas do ser humano, as guerras entre famílias, sabe? Usurpar o poder, né? Querer ser mais forte, se intitularem deuses, e no meio de toda essa confusão, a gente vê pessoas caminhando numa linha reta para alcançar os seus objetivos e deixar um legado para a humanidade. Então, são pessoas que se afastaram de conflitos e confusões e buscaram ali, no meio de toda essa semeadura de discórdias e possessões, encontrar um caminho e deixar ali uma trilha para a gente poder seguir. Então, quando eu busco orixá dentro de mim, eu busco essa força de enfrentar todo esse processo, que é nascer, viver e morrer, sabe? E procurar o meu caminho, buscar a minha condição. Não cumpro ordem absurda, tá? E as pessoas pela fé são enganadas, sabe? Tem casos rolando aí de tira a roupa que eu vou passar um ebó em você,
e a pessoa lá enfraquecida, né, no seu pensamento, aceitando aquilo como verdade, porque isso é um fundamento, né? E aceita passar por essa situação. Quando a razão chama, regula, aí mentiu para mim, fez isso, fez aquilo. Gente, orixá é muito importante na vida de qualquer um de nós, sejam feitos de santo ou não, acreditando ou não. Mas esses exemplos, né, homens e mulheres orixás que enfrentaram lá nos primórdios para nos ensinar no dia de hoje, não foi pela fé, não. Foi pela vontade, pela razão de conhecer os perigos do caminho, saber onde são os obstáculos e tentar desviar ou enfrentá-los para seguir em frente e deixar aqueles que vêm atrás seguir nessa caminhada. Então, repense antes de, não tenho mais fé em orixá, algo tá errado aí. Então, vamos olhar direitinho, sabe? O que eu estava acreditando, no que eu tinha fé de verdade. O que não pode é você perder a fé em você. O que não pode é você abandonar a vontade de querer alcançar os objetivos importantes para a sua vida, desde que sejam decentes e não leve você a nenhum tipo de loucura. Então, gente, a razão a gente aprende lá quando entra na religião dos orixás. É Ori quem comanda. É Ori que dá vivência. Ori que ganha experiência. E em toda essa caminhada cheia de adversidades, eu preciso expandir a consciência. Eu preciso ser dono da minha consciência, sabe? Para poder, numa discussão, né, num ponto de vista, poder apresentar o meu. E não simplesmente, isso aqui é fundamento, eu não posso saber disso. Quando é que eu vou saber? Dia nenhum. Dia nenhum. Então leve o orixá para a sua vida. Não deixe os outros, porque é pai de santo, é mãe de santo, empurrar qualquer bobagem na cabeça de vocês e aceitar isso, ferro e fogo, porque é assim, é fundamento. Ele é um pai de santo, uma mãe de santo famosa. Vai todo mundo para o mesmo lugar e não vai levar nada. A conversa está pesada, mas eu vou ficando por aqui e desejando a todos vocês, cara, do fundo do coração, um Feliz Natal, sabe? E que sejam sempre muito felizes na sua vida. E que tenham um orixá como sua própria vida, entender a partir de você, sabe? Não deixa que maculem orixá, sabe? Na sua cabeça, na sua vida. Sabe? A tua conversa, a tua palavra diante de orixá, a oferenda que você faz, que você comunga com o orixá, é o que vai proporcionar bem-estar na sua vida. É o que faz você entender que tu tem que arregaçar suas mangas, sabe? E a luta. Porque nada nesse mundo aqui cai do céu. Sabe? O enfrentamento ao orixá é dificílimo para nós que estamos nessa religião de resistência. Temos que ouvir uma série de bobagens, sabe? E não perder a razão e aprender a dizer exatamente, sabe? Aquelas coisas que são certas, mesmo que o outro ache que você não é aquilo que ela quer ouvir. Mas diga o que é certo, sabe? O restante, o tempo coloca em ordem, a razão faz com que as pessoas amadureçam. Fé por ela mesma não vale a pena. Acredite em você. Axé, muito obrigado.